Bom dia, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos, que o Senhor seja conosco nestes minutinhos que nos encontramos aqui e que Jesus se faça presente dentro do nosso coração, para que a nossa alma esteja com a porta aberta para acolher os ensinos do Evangelho de hoje. Hoje nós iremos lá para o capítulo 17 do Evangelho para juntos conversar, refletir sobre a parábola do semeador. Esta parábola é tão rica para todos nós. Vamos aqui hoje trazer uma proposta de realmente estudar esta parábola, estudar as falas do Cristo aqui compartilhando conosco esta história. Digo sempre que quando nós lemos as parábolas de Jesus, a cada vez que lemos novamente, um novo ensino nós acolhemos. Um olhar diferente, uma explicação nova, uma inspiração que vem para a nossa alma. Então, nosso objetivo aqui hoje é realmente tentar, dentro dos minutinhos que nós temos, aprofundar nesta parábola. Vamos iniciar então lendo esta parábola para todos nós podermos compreender um pouquinho aqui. Jesus, ele estava ali sentado perto de um lago e começou a chegar uma multidão perto dele, querendo ouvir as suas palavras. E foi chegando tanta gente perto de Jesus que ele subiu, ele foi para dentro de um barco. E dentro de um barco ele avistou ali, digamos que na areia, cheio de gente em pé, aguardando as palavras de Jesus, querendo ouvir uns ensinos do próprio mestre. E aí Jesus, avistando toda aquela multidão sedenta por uma gota de seu ensino, ele vai narrar a parábola do semeador. E ele inicia ela dizendo: certo homem saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes, elas brotaram depressa, pois a terra não era muito funda, mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. E aí o semeador continuou caminhando a sua jornada, e outra parte das sementes caíram no meio dos espinhos, os quais cresceram e sufocaram as sementes. Uma outra parte ainda caiu em terra boa e deu frutos, produzindo 30, 60 e até 100 vezes mais do que tinha sido plantado. E Jesus encerra a sua parábola, a sua história, dizendo: quem pode ouvir, que ouça. Bom, esta parábola se encontra no Evangelho de Mateus, capítulos 13, versículo 1 a 9. Muitos coraçõezinhos ao ouvir esta parábola aqui, em que Jesus traz 4 tipos de terreno. Vamos aí rememorar. O terreno que o semeador passa e deixa cair à beira do caminho, o terreno das pedras, o terreno dos espinhos e o terreno da terra fértil. Alguns coraçõezinhos, ao ouvir esta parábola, ao ouvir esse ensino de Jesus, podem se questionar: mas que semeador é esse que Jesus está contando que é tão desatento? Como assim? Várias vezes nós ouvimos Jesus dizer que a semente ela só vai frutificar em solo fértil, que a gente deve ir e plantar a nossa semente só se a terra estiver fértil. E aí vem Jesus e narra uma história contando sobre um semeador que sai por aí derramando semente para tudo quanto é solo? Como assim? Muitos coraçõezinhos podem se questionar achando que esse semeador ele é um pouco desatento. Então vamos primeiramente compreender que Cristo, ele é tão sábio, mas tão sábio em suas palavras, que por trás desta conduta do semeador, do simbolismo do semeador e do que é a semente, existe um ensino muito profundo para todos nós. Para começar,
que o semeador, todos podemos ser semeador. Mas vamos primeiro compreender aqui por que o semeador deixou cair sementes em tudo quanto é tipo de solo. Bom, as sementes, elas representam as boas virtudes, os bons sentimentos, uma conduta voltada no bem, o ouvir, acolher e viver os ensinos de Jesus, a caridade, o respeito, o amor para com o próximo. Em suma, as sementes, as sementes, elas significam, elas simbolizam ser fiel a Deus. Toda conduta, toda ação, todo pensamento, toda palavra de fidelidade para com o Pai. E essa fidelidade para com o Pai significa aquele filho que busca, se esforça e busca por seguir o caminho do bem, pautado nos ensinos de Jesus, dos bons espíritos, seguir realmente uma conduta ali na caridade, nas boas virtudes. O coração que se esforça, que realmente se esforça para seguir uma conduta no bem, ele é bondoso em qualquer situação. Não existe hora, não existe local exato, não existe com quem. Ele é bondoso, ele tem a sua virtude no amor para com todos. A sua virtude tem só uma face. Então ele não escolhe, digamos assim, o terreno que ele quer ser bom. Ele é bom a todo momento. Ele se esforça para seguir este caminho no bem. Então vamos pensar o seguinte, o semeador, ele simboliza, depois nós vamos entender quem é o semeador, mas olha, o semeador, ele simboliza todo aquele que se esforça para seguir o caminho do bem que Jesus tanto nos convida. E quando ele se esforça para isso, ele inspira o próximo. A sua conduta é exemplo no bem. E o outro, que tem outro solo, lembremos que nós também somos os solos. Cada coração é um solo. Então, os outros solos, digamos assim, eles vão ver que aquele solo é fértil. E eles vão ser inspirados a querer também, a querer receber sementes, poder florescer sementes. Então, o coração que segue o caminho do bem, ele acaba, isso é uma consequência boa, salutar, ele acaba semeando por seu caminho, não porque ele está obrigando o próximo a poder semear também, não. Mas é porque a conduta dele no bem inspira. Lembramos aqui que nesta parábola, nas linhas em que Jesus nos fala, Jesus em nenhum momento diz que o semeador chegou lá no solo de pedra, no solo de espinho e obrigou eles a ficarem férteis e a receber a sua semente. O semeador não fez isso. O semeador estava seguindo a sua jornada. E seguindo a sua jornada, ele se deparou com diferentes solos. Assim como nós aqui na Terra convivemos em sociedade, ou seja, estamos em contato com diferentes corações, com diferentes formas de pensar. O semeador estava seguindo a conduta dele. O objetivo dele era chegar no solo fértil, mas ele passou pelos outros solos. E ele não foi ali e obrigou o solo a receber aquela semente. A semente caiu, foi uma consequência. Assim como nós, quando estamos na nossa jornada, no caminho do bem, a gente vai passar por diferentes corações, vai ter contato com diferentes corações. E a nossa conduta, quando é voltada ao bem, deixa cair umas sementinhas. Sementinhas que inspiram, palavras às vezes que a gente fala, um conselho que a gente dá no bem, são sementinhas que caem. A nossa forma de agir, o nosso exemplo, as nossas escolhas são sementinhas que vão caindo ali ao longo da nossa jornada. E isso inspira o próximo. Agora, se essas sementes vão ser acolhidas ou não, vai depender do solo, vai depender da boa vontade do solo em se tornar fértil. Bom, então vamos compreender agora aqui os 4 tipos de solo que Jesus traz. O primeiro é o solo da beira ali da estrada. Então o semeador estava passando, deixou cair uma semente, só que ela ficou na superfície. Provavelmente era um solo tão seco que a semente nem se aprofundou. Então ela ficou ali na superfície, passou um pássaro, pegou a semente e saiu.
Jesus usa desse símbolo para rememorar a todos nós daqueles coraçõezinhos que vivem na superficialidade da vida espiritual, que vivem na vida material, se dedicam somente na vida material, são bem ativos na vida material, mas na vida espiritual eles se encontram como em um ócio espiritual, eles se encontram meio que dedicando só a um lado e ao outro não. Nosso objetivo aqui na Terra é nos aperfeiçoar, é aprender, é a passar pelos desafios para nos aprimorar. Então, se nós ficarmos só na superficialidade da vida espiritual, de nos modificar, de nos transformar no bem, nós seremos tal como o solo da beira da estrada, supérfluo, que nada adentra nele, porque ele é raso. Ele é raso. Então, todas as oportunidades que a gente tem de se aperfeiçoar no bem, elas passam. Porque os nossos olhos vão estar só focados no que é material, no que é passageiro, no que é efêmero. Bom, o segundo solo é o solo das pedras. E Jesus usa desse simbolismo do solo das pedras. Lembremos que a semente caiu no solo da pedra, floresceu rapidamente, contudo, digamos assim que ela foi seco. Deu uma secadinha. Por quê? Não deu tempo de criar raízes. Não deu tempo. E Jesus usa deste símbolo do solo das pedras para simbolizar a todos os corações que ouvem a palavra da verdade, que conhecem o caminho de Jesus, que sabem o caminho do bem, que sabem qual que é a conduta do bem, se empolgam quando conhecem, vamos supor, o espiritismo, a conduta no bem, a seguir o caminho de Jesus, se empolgam. Contudo, quando percebem, quando é para se aprofundar e perceber que vai ser necessário um grande esforço para que essa semente frutifique ali, aí eles desanimam. Desanimam e aí essa semente, ela o quê? Murcha. Ela não vai para frente. Se empolga muito no início, mas depois não cria raízes. É momentâneo, é uma espontaneidade, é um querer, é uma vontade muito momentânea. Mas depois que vê como vai ser necessário se aprofundar, desanima. A nossa conduta, quando nós estamos aqui na Terra, como eu disse anteriormente, lá no solo da beirada da estrada, nós estamos aqui para aprender. E todo sentimento, toda imperfeição que está na nossa alma é como se representasse uma pedrinha. E se nós não estivermos dispostos a realmente arar o nosso terreno do coração, a retirar essas pedrinhas, elas vão ficar sendo acumuladas. E uma hora vai pesar, porque de pedrinha em pedrinha fica um peso excomunal. E é neste momento que o fardo fica muito pesado. Tem tanta pedra que o fardo fica pesado. E aí é neste momento que nós vamos ouvir aquela fala linda que Jesus diz a todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis oprimidos e cansados, que eu vos aliviarei. E é neste momento. É muito delicado, é muito triste nós pensarmos nisso, mas muitas vezes nós só buscamos, só despertamos para a vida espiritual, para Jesus, quando o nosso fardo está pesado. A gente só se lembra do Cristo quando o fardo está pesado, quando as pedrinhas estão pesando no nosso coração. Mas a gente sabia a verdade. A gente sabia o caminho, a gente ouviu o convite de Jesus muitas vezes, mas por preguiça, por comodismo, por orgulho e por egoísmo, a gente decidiu ignorar. Só que vai chegar um dia que o fardo vai ser tão pesado, que nós vamos despertar e perceber que só Jesus pode aliviar esse nosso fardo. Só Jesus pode nos ajudar a arar essa terra que está cheia de pedra, para aí sim uma semente frutificar. Muitos podem se perguntar: esse solo da beirada da estrada, esse solo da pedra, o outro solo que é o do espinho, eles podem se tornar férteis? Sim, todos os solos podem se tornar férteis. Todos podem, com serviço, com dedicação, com vontade de querer limpá-lo, de cuidar dele,
de se dedicar ao que ele demanda, aos nutrientes que ele precisa para se fortalecer, ele se tornará fértil. Todos nós temos em nós um cadinho do solo da beirada da estrada, um cadinho do solo de pedras e um cadinho do solo dos espinhos. Aliás, o terceiro solo, que é o solo dos espinhos, ele simboliza, lembremos aqui que o semeador passou, a semente caiu no meio dos espinhos e os espinhos o quê? Sufocaram a semente, sufocaram. E este movimento de sufocar a semente, Jesus está simbolizando aqui a todos os corações que recebem a palavra, que sabem o caminho, que sabem a verdade, que têm conhecimento dos ensinos de Jesus, mas que sufocam o bem dentro de si, exaltando o mal. E o que é exaltar o mal? A inveja, a vingança, exaltar o orgulho, o egoísmo. Então, exaltando essas chagas dentro de nós, nós abafamos as nossas potencialidades no bem. E abafando as nossas potencialidades no bem, nós estaremos dando voz às ervas daninhas. É como se cada um de nós tivesse uma rosa dentro do coração, uma rosa linda, cheia de potencialidades de fazer o bem e de amar. Só que por orgulho e por egoísmo, a gente abafa essa rosa e deixa só florescer as ervas daninhas dentro do solo da nossa alma. Por isso, devemos nos atentar para ceifar, para extirpar essas ervas daninhas, para que aí os espinhos não sufoquem as boas sementes, para que lembremos que na parábola os espinhos cresceram e sufocaram, ou seja, aquele solo preferiu florescer os espinhos ao invés das boas sementes. E muitas vezes nós preferimos florescer o ódio em vez do perdão. Nós preferimos florescer a fofoca em vez da paciência e do silêncio. Nós preferimos florescer a crítica maldosa ao elogio que ensina, que educa humildemente. Então, este solo, o do espinho, o da pedra, o da beira da estrada, eles podem se tornar fértil, porque no quarto solo, nós temos o solo fértil, que simboliza todo o coração que está disposto a seguir os caminhos de Jesus, que coloca em prática, que se esforça para colocar em prática os seus ensinos, os ensinos do Mestre, a fazer o bem, a colher em seu coração as boas virtudes, ou seja, a se transformar. O solo não é algo externo, o solo é interno, o solo é o nosso espírito, é o nosso coração. Então é uma transformação íntima que a gente tem que ter para o nosso solo se tornar fértil. Se continuarmos exaltando a voz do orgulho e do egoísmo, não conseguiremos, é incompatível haver a humildade no nosso coração para acolher as sementes dos ensinos de Jesus. Por isso somos convidados a reformar o nosso solo. O solo fértil, ele já foi um dia um solo de pedra. Já foi um dia um solo cheio de ervas daninhas, cheio de espinhos. Já foi um dia um solo que era raso, não tinha profundidade, era seco. Ele já foi, mas ele foi cuidado, ele foi regado. Foi feito esforço para retirar as pedras, ele foi arado. Foi ceifado ali as ervas daninhas e ele foi se tornando fértil. As boas sementes, elas realmente não frutificam em solo infértil. Porém, todo solo infértil pode se tornar fértil. Basta a boa vontade, basta o bom serviço, basta o esforço. E isso que Jesus nos convida, para que as palavras de Jesus sejam sentidas no nosso coração, a gente precisa manter em manutenção o nosso terreno. Porque não quer dizer que ele vai ser limpo uma vez e nunca mais vai surgir uma erva daninha ali. Ainda vai surgir. Quantas vezes nós vemos solos lindos, campos lindos, cheio de rosa e tem uma erva daninha aqui, outra ali. Então a gente sempre tem que estar atento, sempre tem que estar nos transformando, sempre tem que estar olhando para o solo da nossa alma e ver o que ele está precisando nesse momento. Será que ele está seco? Será que ele está com pedra?
Será que ele está ali largado de qualquer jeito? Será que ele está sujo, cheio de ervas daninhas? Como está o solo da nossa alma? Porque quando nós nos despirmos das vestes materiais, será o que habita aqui, no nosso coração, que nós iremos levar. Então vamos semear coisas boas dentro da nossa alma, vamos cultivar boas sementes, porque serão elas que nós levaremos para a eternidade do nosso espírito. Olha que preciosidade que todos nós temos na mão. E para encerrar aqui a nossa reflexão, que o nosso tempo aqui já está na conta. Para encerrar aqui a nossa reflexão, todos nós podemos ser semeadores, porque quando nos tornamos solo fértil, nós produzimos, as sementes são plantadas, elas florescem, elas crescem e elas geram frutos. E dentro desses frutos que nós colheremos pela nossa plantação, terão sementes. E essas sementes poderão também ser semeadas em outros solos, inspirando outros corações. Vamos hoje olhar para o nosso solo da alma, vamos olhar para o nosso coração com muito carinho, com muita humildade e com coragem, e realmente ver o que está habitando dentro de nós, com bom ânimo para nos transformar no bem e nos reformar como Jesus nos convida. Queridos amigos e amigas, tenham todos um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã para mais uma reflexão. Essa foi uma mensagem com muito carinho, com muito amor do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Fiquem em paz e que o amor de Jesus se faça presente dentro do coração de todos nós nesta sexta-feira. Que assim seja.